Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Hoje nós temos um tema muito significativo. Vamos trabalhar o tema a cura da criança interior ferida. Muitas pessoas trazem na sua intimidade aquilo que na psicologia nós chamamos de criança interior ferida. O que é uma criança interior ferida? É um adulto que teve maus tratos na infância, desde maus tratos físicos até emocionais, não importa o que tipo de maus tratos. E aí essa criança cresce e se torna um adulto. A sua criança interna, ela continua ferida. E é muito importante para o equilíbrio emocional, para a saúde mental, fazer exercícios para curar essa criança interior ferida. Então, esteja conosco até o final desta live, porque com certeza você vai refletir questões muito importantes, tanto para você mesmo, caso você nos acompanhe com o objetivo de autoconhecimento, caso você tenha alguma dificuldade na infância, e não precisa ser traumas muito grandes, não. Às vezes, situações que aparentemente são pequenas que geram esse ferimento da criança. Se você nos acompanha com o objetivo de se tornar o melhor terapeuta, esse tema vai, com certeza, lhe abrir uma nova perspectiva sobre a visão da psicologia consciencial sobre a questão da criança interior ferida. Então, esteja conosco até o final, porque a live vai trazer muitas reflexões e nós vamos basear num caso real. O nome é fictício, mas o caso é real, e o que se pode fazer para fazer todo um trabalho de cura da criança interna e tornando essa criança, em vez de uma criança ferida, uma criança feliz. Lembrando que ao final nós estaremos interagindo com vocês, então coloque o nome, a cidade de onde você está nos assistindo, e ao final nós estaremos respondendo perguntas, colocando alguma reflexão sobre o tema que você apresentar. Mas antes de iniciar, se você não me conhece, meu nome é Lídio de Cerqueira Filho, sou médico, tenho pós-graduação em psiquiatria, homeopatia, psicologia e psicoterapia transpessoal, Master Practitioner e Trainer em Programação Neurolinguística, tenho também formação em terapia regressiva a vivências passadas, Emotional Freedom Techniques, hipnose clínica, hipnose ericksoniana, dentre outras formações que eu realizei ao longo da minha carreira. Eu auxilio pessoas que querem fazer um trabalho profundo de autoconhecimento e autotransformação por meio da psicoterapia consciencial, que é uma psicoterapia de orientação transpessoal, que aborda o ser humano de forma integral, corpo, mente e espírito. E o grande objetivo da psicoterapia consciencial é auxiliar as pessoas naquilo que nós chamamos de autoacolhimento amoroso, desenvolver determinadas virtudes como autoamor, autoaceitação, autocompaixão, autovalorização, autorrespeito, autoconfiança, que tornam a vida da pessoa cada vez mais equilibrada, mais harmonizada. A pessoa se conecta com a essência divina que todos nós somos. Além do autoacolhimento, outras virtudes são fundamentais para o equilíbrio emocional. E além da psicoterapia, atuo também como médico homeopata. Tanto a psicoterapia quanto a homeopatia pode ser feito em consultas presenciais ou online pela internet. Além disso, atuo também como facilitador de cursos de formação profissional e cursos de autoconhecimento. Se você tem interesse em algum dos cursos nossos, acesse o nosso site www.plenitude.com.br. Lá nós temos a lista dos nossos cursos e se tiver alguma dúvida,
Temos o nosso contato, nosso e-mail e o WhatsApp para você esclarecer qualquer dúvida. Mas vamos ao nosso tema, vamos apresentar aqui alguns slides para a nossa reflexão, começando com um caso real. O caso é da Ângela. Quando Ângela buscou a nossa ajuda, ela tinha 36 anos, sentia-se muito infeliz, encontrando-se em uma depressão entre moderada e grave. Segundo ela, desde a infância é infeliz, porque o seu pai era muito autoritário e agressivo. Então, a Ângela, desde criança, sofreu uma educação extremamente autoritária, castradora, o pai extremamente prepotente e produziu, além das surras físicas que ela tomava, muitas agressões verbais. Vamos ver como que Ângela era tratada. Como eu disse, o nome é fictício, o caso é real. Ângela passou a infância inteira ouvindo acusações como essas do seu pai. Como você é burra, você é uma desajeitada, como é lerda essa menina, não dá conta de fazer nada, essa menina nunca vai ser alguém na vida de tão burra e lerda que ela é. Isso acontecia todas as vezes que ela tinha alguma dificuldade na escola ou em casa. A Ângela tinha uma dificuldade de coordenação motora, tinha uma dificuldade para aprender, e todas as vezes que acontecia algum problema, havia essa agressividade do pai dela, rotulando a Ângela de burra, de desajeitada, de lerda e outros adjetivos extremamente castradores que o pai utilizava. Muitas vezes o pai a comparava com o irmão. Ângela, por que você não faz as coisas como o seu irmão? Ele sim é capaz, é inteligente. Ele sempre repetia esta e outras repreensões semelhantes que a desqualificavam. Essa é uma das maiores causas de ferimento, é a comparação entre irmãos, onde um irmão é enaltecido e o outro é rebaixado. Então, Ângela vivia sendo comparada com o irmão, que era mais inteligente que ela, tinha mais habilidade do que ela, e sempre ela era diminuída e o irmão enaltecido. É uma das causas mais frequentes de ferimento psicológico na infância. Ângela, na segunda infância, passou ela mesma a dizer: eu sou burra, não sou capaz de aprender, eu não consigo fazer nada certo, eu tenho que fazer muito mais esforço do que os outros para produzir a mesma coisa. Então, essa é uma outra característica. No primeiro momento, a criança recebe esses adjetivos, toda essa carga de baixa autoestima, de um incitamento à baixa autoestima que vem do pai, da mãe ou de outros adultos significativos para a criança. Então, no primeiro momento, ela recebe de fora. Chega um momento que vai se criar uma crença de que ela é assim, eu sou burra. Não precisa de ninguém falar para ela que ela é burra. Ela mesma começa a repetir como se fosse um mantra. Eu sou burra, eu sou uma débil mental, eu nunca vou ser nada na vida. Por quê? Aquilo que vem de fora como uma acusação, e dentro da visão da psicologia consciencial, uma fala de um pai para uma criança, você é burra, você é uma débil mental, funciona como uma ordem hipnótica. A criança recebe aquilo como se fosse uma verdade, principalmente de 0 a 7 anos, que ela não tem capacidade de abstração, ela recebe aquilo como uma verdade. Então, o pai vai, ou a mãe, ou algum adulto significativo, um professor, um avô, você é algo negativo. Você é, você é, você é. Chega um momento que ela própria vai afirmar: eu sou, eu sou, eu sou. Porque instalou-se, a partir daí,
a crença negativa relacionada àquela situação vivenciada, do processo de incitação negativa que ela recebe. Então, devido a esse fato, Ângela vivia em um estado de tensão, ansiedade e muita insegurança. Em casa estava sempre arredia, com medo de fazer qualquer tarefa doméstica e ser repreendida pelo pai. O tempo todo inibida devido a essa situação vivida. Vivia repetindo para si mesma e para os outros: eu não consigo fazer nada direito, eu sou uma imprestável, sou incapaz. Devido a pensar assim, entrou em depressão e não via solução para a sua vida, momentos em que pensava em morrer. Então vejamos que Ângela, ela cresceu dessa maneira, com essas ordens hipnóticas: você é isso, você é uma débil mental, você nunca vai ser nada na vida. E já adulta, ela vivia repetindo essa crença negativa sobre si mesma, entrou num estado depressivo e nos buscou para uma terapia já no estado depressivo. Então, é uma situação que é relativamente comum. Então, Ângela passou toda a sua infância e adolescência ouvindo as mesmas repreensões, tornando-se uma pessoa com uma autoestima extremamente deficiente, tímida, insegura, pessimista, com um complexo de inferioridade muito grande. Então, vejamos que o pai da Ângela, que vivia repetindo, né, que você é uma pessoa imprestável, você nunca vai ser nada na vida, você isso, você aquilo. Cada vez que o pai agia assim, imaginemos um adulto, né, uma criança de 6, 7, 8 anos, diante de um adulto, de dedo em riste, falando assim: você é uma burra, e com uma carga de uma energia mental extremamente tóxica em cima dessa criança. É uma ordem hipnótica extremamente negativa que a criança recebe, e isso vai perdurar durante toda a existência dela, até que essas crenças sejam ressignificadas. Enquanto não for ressignificada, ela fica conduzindo a sua vida com base nessa crença, nessas crenças que foram criadas desde a infância. Então, aquela criança extremamente ferida, infeliz, e que ela cresce, se torna adulta, mas essa estrutura psíquica, porque a criança interior é uma estrutura psíquica, a criança interior dela continua se sentindo inferior, continua se sentindo uma pessoa que nunca vai ser nada na vida, uma pessoa que é um zero à esquerda, todos os adjetivos que se colocava para Ângela quando criança, pelo seu pai, principalmente. Depois que se tornou adulta, muitas vezes ela reagia a esse estado, dizendo para si mesma: isso não pode ser assim, eu não sou burra, eu não sou incapaz, eu preciso sair dessa, eu tenho que mostrar que sou capaz. Contudo, logo voltava a se sentir incapaz, passando a sabotar toda oportunidade de mudança de atitude e se equilibrar. Então, vejamos que Ângela reagia à crença, mas é muito comum essa reação no sentido de negar a crença anterior. E a negação, né? Por exemplo, eu sou burra, é uma crença. Eu não sou burra, é uma tentativa de negar a crença anterior, mas não funciona. Não funciona porque toda negação é uma repressão da crença anterior. Então, ela criou com essa ordem hipnótica do pai, dizendo, né, você é burra, você é uma débil mental,
você nunca vai ser nada na vida, você isso, você aquilo. Ela assimila aquilo como uma crença de que ela é realmente uma débil mental, que ela não consegue fazer nada direito. Aí a tendência da pessoa, quando se torna adulta, é negar, né? Eu não pode ser assim, eu sou uma pessoa capacitada, eu não posso ficar presa a esse passado. Só que quando acontece a negação da crença, não significa a transmutação, né? O processo de transformação da crença limitante. Isso é muito comum acontecer com as pessoas que tiveram uma infância como a de Ângela, porque trazem uma criança interior ferida. Enquanto não houver um acolhimento dessa criança interior para curar as feridas psíquicas, os conflitos permanecem e, portanto, a autossabotagem e a consequente infelicidade. Então, devido às crenças limitantes que a pessoa traz e a tentativa de reagir contra, ela cria um processo de autossabotagem, ela cria todo um movimento de menos-valia, de estar sabotando a própria alegria de viver, a felicidade, enquanto não for ressignificado isso. Então, é um fenômeno relativamente comum. Muitas pessoas trazem as suas crianças interiores extremamente feridas, extremamente doridas de situações vividas no passado. Quando um pai ou a mãe ou qualquer adulto significativo chama um filho de estúpido, de débil mental, de burro e outros adjetivos negativos, você é estúpido, você é um débil mental, você é burro, como fez o pai de Ângela, o que acontece na mente do filho, especialmente na primeira infância, período que vai do nascimento até os 7 anos de idade? Nessa fase, a criança não tem capacidade de abstrair, de separar o que realmente são dificuldades dela das dificuldades dos pais. Quando eles a incitam negativamente, e o pai e a mãe fazem isso comumente com muita energia mental extremamente tóxica, gritando, acusando, de dedo em riste, irão gerar graves comprometimentos na sua formação psicoemocional. Então, o pai e a mãe que agem assim, em vez de auxiliar, de colaborar com aquele irmão em humanidade que está, aquela irmã em humanidade que está momentaneamente como filho deles, o pai, no caso da Ângela era só o pai, a mãe era conivente, não fazia nada, mas o pai que vivia fazendo aquilo com ela. O que estão fazendo esse pai? Ele está se demitindo da função de pai e passa a ser alguém que, em vez de ajudar, está ali para agredir. Existem razões transpessoais para isso, normalmente são inimigos do passado que estão juntos novamente para um processo de reparação daquilo que fizeram, mas o pai de Ângela praticamente não aceitou esse compromisso e passou a infância inteira dela. O pai dela já tinha falecido e ela trazia toda essa carga dessa energia mental tóxica que recebeu do pai. Toda criança, principalmente até os 7 anos, é totalmente dependente do pai e da mãe, ou, na falta destes, de outros adultos que os substituam. A criança é totalmente dependente e essa dependência gera impotência em relação ao meio, uma impotência natural. Um recém-nascido, por exemplo, se não tiver um adulto para cuidar dele, perece depois de algum tempo. Então, essa é a característica normal da infância. A dependência total, dependência afetiva, dependência financeira, dependência em todo o sentido dos adultos. Até os 7 anos, uma criança que, se for abandonada, ela não tem como subsistir.
Na segunda infância, a criança, às vezes, com outras crianças na rua, você vê criança, às vezes, abandonada na rua, mas normalmente tem um adolescente, tem uma criança maior cuidando dela. Se não houver alguém com uma maior capacidade de abstração para cuidar, ela perece. Principalmente, quanto mais nova é a criança, maior a dependência dela de adultos. Isso acontece até mais ou menos os 7 anos. Se uma criança na primeira infância for abandonada e não tiver um adulto para cuidar dela, perece, pois não sabe ainda se manter. A partir dos 7 anos, ela começa a ter uma independência um pouco maior, de um modo geral, já consegue fazer várias coisas sozinha. Isso é natural no processo de evolução da criança. Então, na segunda infância, capacidade de abstração, capacidade de fazer uma série de coisas sozinha, mas até lá há toda uma dependência e, principalmente, a questão afetiva. Então, falas hipnóticas agressivas que adjetivam a criança de forma negativa vão ser muito traumáticas e gerando a criança interior ferida. Como o aprendizado será fixado por meio de padrões verbais e imagens, a criança aprende que é burra, que é débil mental, que nunca vai ser nada na vida, que não tem nenhum valor, repetindo isso mentalmente para si mesma por meio do diálogo interno ou para outras pessoas, ao mesmo tempo em que se imagina burra, incapaz, etc. É isso que os pais estão fazendo com seus filhos, mesmo se têm boas intenções que estão mal direcionadas, incitando a baixa autoestima, incapacidade, etc. Muitos pais, muitas mães não fazem isso assim por maldade, mas por ignorância, acreditando que se falar, você é uma burra, você precisa resolver isso, acha que está ajudando, mas na verdade não está, porque está dando ordens hipnóticas que a criança recebe como se fosse verdade. Né? A criança, principalmente até os 7 anos, vai receber tudo isso como verdades absolutas, que ela não tem capacidade de abstração. Olha, meu pai está com raiva, meu pai está com problemas e ele está descarregando isso dentro de mim. Isso tá vindo para mim, mas não é meu. A criança não tem essa capacidade. Então, ela assimila como se ela fosse aquilo. Então, ela cria crenças limitantes. Né? Todo o processo de cura da criança interior ferida vai envolver a transformação dessas crenças limitantes e também recursos psíquicos e emocionais. Nós vamos abordar desses recursos. Não vamos trabalhar hoje a questão das crenças, vamos trabalhar isso em outras lives, porque o assunto pede uma série de reflexões que nós não teremos tempo. Mas nós vamos dar um método, que é um método muito profundo, que ressignifica isso de forma emocional, para curar as feridas. A ressignificação de crenças é importante para a libertação dessas crenças hipnóticas que foram desenvolvidas na infância e na adolescência da pessoa. A técnica que nós vamos oferecer aqui hoje é uma técnica que vai trabalhar como se fosse assim, um antisséptico que vai ser passado na ferida. No caso aqui é só uma analogia, as feridas psíquicas, né? Porque a criança interior traz feridas psíquicas que pedem todo um trabalho para a cura dessas feridas. Continue a assistir esta live em nosso clube de assinaturas Plenitude com Você. Por apenas R$ 49,00 mensais, você tem acesso a todas as nossas lives e também poderá participar de um workshop de autoconhecimento com temas bastante significativos, com 3 horas de duração, uma vez por mês, realizado online em tempo real. Caso não possa assistir online, tem direito a assistir a gravação quantas vezes quiser.
No clube, além das lives, do workshop, você tem acesso a vários cursos de autoconhecimento, como Medite e Viva Melhor, Saúde das Emoções, Autoacolhimento Amoroso, dentre outros. Além disso, participando do clube, você estará contribuindo com a Casa Transitória Irmã Dulce, uma entidade filantrópica de suporte a crianças com câncer, que auxilia crianças que estão em tratamento de câncer na nossa cidade, que vem do interior do estado e de outros estados fronteiriços. Essa é uma instituição que dá apoio à criança e familiares da criança enquanto elas estão em tratamento. Para fazer a sua inscrição, acesse o nosso site na descrição do vídeo. Se quiser, pode ir diretamente no nosso site www.plenitude.com.br, o ícone assinaturas. Muita paz e nos vemos na plataforma.